Graham foi um economista, professor e investidor, e ele escreveu esse livrinho aqui, O Investidor Inteligente, que foi publicado pela primeira vez em 1949 e influenciou diversas gerações de investidores, inclusive o Warren Buffett, que é conhecido como o maior investidor aí de todos os tempos. Nesse livro, o Benjamin Graham traz 5 pontos na análise de empresas que ele considera extremamente relevantes na hora de selecionar as ações que você vai investir. Nesse vídeo, então, eu vou tratar desses pontos. O primeiro deles são as perspectivas de longo prazo. Nesse primeiro ponto, o Benjamin Graham trata de questões qualitativas, como, por exemplo, qual o tamanho da empresa, qual que é a relevância que ela tem no setor de atuação, qual que é o setor, quais os diferenciais que ela tem em relação aos seus concorrentes. Então, como que a empresa gera valor, basicamente, como que ela está inserida no seu segmento, no seu mercado de atuação. Ele traz também questões quantitativas, como, por exemplo, qual é a fonte de receita, ou quais as fontes de receita, quais os segmentos da operação da empresa que geram a maior receita. E também em relação ao lucro e até os custos da empresa, qual a eficiência que ela tem em relação a ela mesma no passado ou em relação a outras empresas, como é que são os múltiplos e tudo mais. Então, as perspectivas de longo prazo é basicamente o que fez a empresa chegar até aqui, certo? Em questões qualitativas e quantitativas, e para onde ela vai daqui para frente. O lucro, o crescimento de lucro que ela entregou tende a continuar, a receita dela tende a continuar crescendo nesse mesmo percentual, algo nesse sentido. O segundo ponto é em relação à gestão da empresa. Quem são os administradores? Quem são os executivos que estão por trás daquela empresa? Como que é a conduta deles em relação aos concorrentes, ao mercado? Como é que é o posicionamento deles? Qual que é o foco de atuação da administração? O que eles estão procurando? Eles valorizam mais o acionista? Eles querem ter um crescimento na empresa? E aqui também entram questões éticas e contábeis em cima da empresa, certo? Como que são os demonstrativos financeiros? Eles são sólidos? Eles são confiáveis? Enfim, então diversos pontos aqui que, por exemplo, a gente teve o caso das Americanas em janeiro desse ano. O caso das Americanas é um exemplo onde, numa análise de gestão da empresa, a gente diria, olha, essa empresa teve um caso de uma fraude contábil ou algo assim. Então, nesse ponto 2 aqui do Benjamin Graham, a gente teria um pé atrás, teria um medo em relação a investir nas Americanas, por exemplo, porque é uma questão da administração da empresa tentar maquiar os resultados, tentar omitir ou mentir em relação a alguma coisa. No terceiro ponto, o Benjamin Graham fala da força financeira e a estrutura de capital da empresa. Quando a gente fala em força financeira, a gente está falando dos indicadores de liquidez, como liquidez imediata, liquidez seca e liquidez corrente, certo? Qual que é a posição de caixa da empresa? Quanto que ela tem de recurso guardado para financiar a sua operação no curto, no médio e no longo prazo? E na parte de estrutura de capital, a gente está falando de solvência da empresa. Como é a dívida? Qual a proporção da dívida em relação ao ativo, em relação ao patrimônio líquido, né? Alguns indicadores que a gente pode utilizar. E também qual que é o perfil dessa dívida? É uma dívida bancária de curto prazo? É uma dívida corporativa, né, de debêntures, bonds, enfim, de longo prazo? Qual o vencimento dessa dívida? A empresa vai gerar caixa suficiente para pagar essa dívida? Então, o terceiro ponto é basicamente questões ali de saúde financeira, de liquidez e solvência da empresa. O ponto 4, que é bem relevante também para o Benjamin Graham, para essa estratégia que ele tenta utilizar, que ele traz no livro, é sobre o histórico de pagamento de dividendos. Então ele chega a falar de empresas que o ideal, né, é o investidor defensivo procurar empresas que têm um histórico de pagamento de dividendos nos últimos 30 anos. Isso nos Estados Unidos é até comum, de certa forma, mas no Brasil não é uma verdade, né? No Brasil a gente teve diversas mudanças econômicas, mudanças políticas, crises, enfim, instabilidades que não possibilitaram a grande maioria das empresas, isso sem contar que várias empresas da Bolsa Brasileira são empresas relativamente novas, né? São small caps, são empresas de capitalização baixa e que nem existem há 30 anos e, quiçá, pagam dividendos há 30 anos, certo? Então, esse ponto do histórico de pagamento de dividendos, ele pode ser muito bem aplicado para empresas americanas, empresas europeias, que têm um histórico muito maior, mas para empresas brasileiras a gente tem que ter um pé um pouco atrás, né? 30 anos é um prazo muito longo de histórico. Agora, aqui no Brasil, a gente aplicar aí um prazo de 5 anos, de 10 anos, talvez consiga chegar em algumas empresas. E o quinto e último ponto é
quanto que a empresa está disposta, ou quanto que ela se compromete a distribuir em dividendos para os seus acionistas, quanto que ela distribuiu no último exercício, né? Ou seja, qual o dividend yield daquela empresa, qual é o percentual em relação ao preço da ação que essa empresa distribui regularmente, certo? Então aqui entra dados históricos, né? Então de longo prazo, como o pagamento de dividendos, e também de curto prazo, como o pagamento de dividendos dos últimos períodos, né? Isso está bem relacionado com o indicador de payout, que é basicamente o percentual do lucro líquido que a empresa distribui aos seus acionistas. Então, para o Benjamin Graham, esses são 5 principais pontos decisivos na hora de selecionar, de analisar empresas, ações para a gente investir. E eu vou trazer mais 2 conceitos que são bem importantes no livro, que ele trata bastante no livro, mas antes disso, é importante lembrar, né, que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, que os nossos clientes aqui da Musa Capital, eles contam com atendimento personalizado, onde um dos nossos consultores conversa, conhece o perfil, os objetivos de cada um desses clientes e monta portfólios, monta carteiras personalizadas com os ativos que nós recomendamos aos clientes, obviamente, que são, então, ativos muito bem analisados, seguindo uma estratégia de value investing, que é o que Benjamin Graham trouxe aqui no livro dele, e, obviamente, seguindo então a nossa estratégia com foco, né, no longo prazo. Então, existem mais 2 lições bem importantes do livro O Investidor Inteligente. O primeiro deles é em relação ao comportamento do senhor mercado, que seria basicamente, se a gente pensar que o senhor mercado é o Ibovespa, por exemplo. Benjamin Graham, ele trata que o senhor mercado, né, ele é, de certa forma, um maluco que precifica os ativos de uma forma, muitas vezes, totalmente errada. Então, o investidor de valor, seja o investidor defensivo aqui do livro, ou o investidor empreendedor, que ele traz também no livro, esse investidor ele não pode tomar decisões com base no que o mercado está achando em relação a uma ação ou, enfim, ao preço dos ativos. O investidor inteligente, ele toma decisões com base nos fundamentos da empresa, no valuation, nos indicadores de múltiplos, né? Então, preço-lucro, PVP, EV/EBITDA, enfim. Então, o investidor ele pode usar diversas formas de análise fundamentalista para chegar nas empresas descontadas. E falando em empresas descontadas, entra o segundo ponto, né, que é bem importante do livro do Benjamin Graham, que é a questão da margem de segurança. A margem de segurança é basicamente a diferença que você tem quando vai comprar um ativo. Então, vamos supor que eu faça o valuation de uma empresa e eu acredite que ela deva valer, a ação da empresa deva valer 100. E ela está cotada hoje no mercado a R$80. Isso quer dizer que a minha margem de segurança, ou seja, a diferença que tem nesse preço, é de R$20. Eu tenho uma margem considerável aqui. Por quê? Porque, primeiro, o meu valuation pode estar errado e, segundo, o mercado pode errar, ou enfim, pode divergir muito do que eu acho em relação à minha ação, né? Então ele fala para a gente não tomar decisões com base na movimentação do mercado, do que o senhor mercado está achando, e também sempre investir em empresas que a gente possua, que a gente tenha uma margem de segurança, ou seja, tenha uma segurança maior, tenha uma margem de erro maior, que a gente possa errar sem ter grandes problemas. Certo, pessoal? Então, esses são os 5 pontos fundamentais que o Benjamin Graham utiliza na análise de empresas e um bônus de mais 2 conceitos-chave do livro aí do Investidor Inteligente, certo? Se você ficou com alguma dúvida ou quiser perguntar alguma coisa, pode comentar aqui embaixo. Não se esqueça de marcar o joinha se gostou do vídeo e se inscrever no nosso canal, tá certo, pessoal? Até a próxima!